A paz do Senhor, irmãos. Boa noite. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, uma irmã aqui no canal pediu para que eu contasse todo o processo de quando eu conheci Jesus, né? Ela queria saber assim como foi. Eu já contei algumas coisas, já contei por partes do que eu fui lembrando daquela época, mas eu vou contar assim certinho, né? Procurar contar certinho, procurar lembrar aqui as coisas que eu passei. Bom, como vocês sabem, eu não sou daqui de São Paulo, eu morava na Bahia. E em 2010 eu terminei a escola lá, né? Fazia o terceiro ano, terminei. Aí eu vim pra cá, pra São Paulo, acho que foi em 2011, se eu não me engano. Não, eu cheguei em 2011 aqui. Aí eu comecei a trabalhar, morava com uma tia minha, comecei a trabalhar, minha família também morava comigo, na casa dela. E depois a gente mudou para outra casa, continuamos morando com ela, minha família voltou para Bahia, eu continuei morando aqui, fiquei aqui morando com ela. Nesse período que eu vim para cá, eu já acompanhava uma igreja na televisão, né? E eu assistia assim de vez em quando, não era direto, mas alguma coisa eu via. E quando eu estava na Bahia também, devido a uma tia minha, que foi através dela que eu conheci a igreja, né? Que ela assistia. E eu fui e vi essa igreja e comecei a assistir também. De vez em quando, mas assistia. E eu falei assim um dia, quando eu for em São Paulo, eu quero ir nessa igreja. Aí tudo bem. Aí eu vim pra cá, pra São Paulo, e comecei a assistir algumas vezes. E eu fui lá, assim, visitar. E algumas vezes também, mas não era direto. Aí comecei a trabalhar. Nesse trabalho eu conheci uma pessoa, que foi a pessoa que eu vivia junto, né? Nesse trabalho. Que foi na época de setembro de 2011. Aí em 2014 eu saí da casa da minha família e fui morar com essa pessoa. No total foram 2 anos, que foi até o ano de 2016. Mas o total de tempo que eu fiquei com essa pessoa foram 5 anos. Mas antes eu já tinha tido outras pessoas na minha vida, mas nunca para morar junto e nem para ter um relacionamento longo, né? Errado, mas era longo. Bom, aí quando eu tava morando na outra cidade que eu estava, que era aqui em Perus, que é uma cidade que fica perto de Francisco Morato, fica perto de Franco da Rocha também. Ali naquelas região mais afastada para ali, né? Ali eu morei ali durante 2 anos, que foi de 2014 para 2016. E lá eu ia para a igreja com ele, né? Nós ia assim nos domingos e às vezes nós ia nas terças, não tinha dia certo para ir. Eu sei que nós ia assim, sempre que nós estava em casa nós ia. Às vezes nós ia 3 vezes na semana. Aí nós ia lá na igreja, né? E nós ia também na outra igreja, que era a sede também da igreja, né? Nós pegava o ônibus e ia pra lá. Pagava passagem e ia. Aí tudo bem, mas era difícil nós ir, não era direto não. Aí quando foi no ano de 2016, eu fui pra igreja com ele. E tinha um pregador lá que tinha vindo de outro lugar para pregar. E ele fez o apelo, depois de uma mensagem que ele pregou sobre, acho que era sobre o arrebatamento, não tenho certeza, irmão, se era isso mesmo. Mas era uma mensagem que me mexeu muito comigo, né? E ali depois ele fez um pedido, né? Perguntou se alguém queria aceitar Jesus. E ali eu tava sentindo, sabe, aquela coisa dentro de mim, assim, porque eu sempre ia na igreja, assim, por mais que não era direto, mas o pregador sempre perguntava que queria aceitar Jesus, e eu nunca levantava a mão. E ali eu peguei e levantei minha mão. Quando eu levantei minha mão, ele também levantou a mão. E eu olhei assim e falei, nossa, eu nunca imaginei que ele fosse levantar a mão. Porque ele tinha, assim, ele começou a conhecer Jesus através de mim, da minha vida.
Porque eu convidei ele para ir para a igreja, eu falava da igreja para ele, e falava de Deus, eu procurava falar de Deus. Eu nem conhecia Deus, irmãos, direito, mas alguma coisinha que eu sabia de Deus, eu falava. E ali tudo bem, ele foi e aceitou Jesus. Depois, o irmão lá, né, falou do batismo, né, lá que queria batizar. Só que no dia, olha só para vocês verem como as coisas sem a direção de Deus dá tudo errado. E as coisas sem a direção de Deus não vai andar do jeito certo. O que aconteceu? Tava lá na igreja. Aí eu tava ansiosa para batizar. Eu tava ansiosa. Só que eu não tinha ensinamento, eu não sabia o que era batismo direito. Eu só sabia que eu tinha que me batizar, mas eu não tinha um conhecimento profundo sobre o que era batismo. E ali eles encheram uma coisa lá na igreja, né? Uma piscina. E ali olha só, eu cheguei no pastor. Eu fui perguntar pro pastor se ia ter o batismo. Naquele dia o pastor nem estava preparado para fazer o batismo. Ele não tinha se preparado nem nada. Vocês têm preparado, não sei. Ele não tinha feito nada, assim, não tinha falado nada pra gente que ia ter batismo naquele dia. E eu de supetão peguei o pastor de supetão. Aí o pastor, eu não sei se ele ficou meio assim sem graça. Ele foi lá e batizou nós, né? A piscina já estava lá dentro, lá mesmo. Ele foi e batizou nós, mas assim, batizou eu mais outras pessoas. Olha só, irmãos, nesse dia que eu fui me batizar, olha, presta atenção. Eu me batizei. Eu tava, deixa eu ver, meu Deus, como era que eu tava nesse dia? Eu tava de calça, uma calça que eu tinha. Eu acho que, se eu não me engano, era uma calça de um pano um pouco grosso, era preto com branco. Eu tava com uma blusa, mas não lembro qual que era também, acho que tava com chinelo de dedo. E eu acho que eu tava com luz no cabelo nessa época. Acho que era. Acho que era isso mesmo. Não era um dia de frio, era um dia assim, de verão, né, nesse dia. Aí, ele também, nesse mesmo dia, se batizou juntamente com outras pessoas que estavam indo lá na igreja. Uma menina também, que eu não sei se não sei se ela era lésbica, mas ela, não sei, assim, eu não posso dizer que ela era lésbica, né? Mas ela tinha um jeito meio assim. E todas as pessoas, mulheres que estavam se batizando, tudo de calça, tudo de brinco, tudo, né, coisado assim, sem libertação, sem nada, assim, sem tirar nada de si, né? E aí tudo bem. Aí, só que antes de eu me batizar, eu já estava começando a ler um pouquinho da palavra de Deus, eu já me ajoelhava para orar, eu já levantava de madrugada, mesmo sem entender nada, muita coisa, eu já me ajoelhava, levantava da cama e eu ia lá e me ajoelhava nos pés da cama e falava com Deus alguma coisa que eu estava querendo. Ou então eu agradecia a Deus por tudo, orava pela minha família, né? Apresentava minhas causas diante de Deus e pedia para Deus me ajudar a consertar minha vida, mas eu não sabia até o porquê que eu estava falando aqui, né? Aí tudo bem. Aí, nesse período que eu estava morando lá, isso é uma situação, irmãos, que eu não posso, assim, contar para vocês. Porque eu não sei se Deus vai me permitir contar todas as coisas. Porque eu creio que Deus vai fazer uma obra que vai salvar uma família. Ou seja, vai salvar não só uma família, mas muitas pessoas naquele lugar. Mas é uma coisa que não é assim conveniente de eu falar aqui na internet, né? Mas tudo bem. Mas o importante é que vocês vão conhecer um pouquinho mais do que Deus fez na minha vida. E eu tava ali, morando ali. Ele tinha arrumado um trabalho nessa época. Ele tava desempregado há muito tempo. Ele tinha arrumado um trabalho, trabalhava na rua, né? E depois arrumou um trabalho registrado. Aí a nossa vida tava vendo, parece que tava assim, dando uma alavancada. Só que assim, irmãos, o pastor da igreja, uma vez ele falou assim: você que não é casado, conserta a sua vida. E aquela palavra veio como uma martelada na minha cabeça, né? Porque eu não estava casada. E ali
E ali, quando eu ouvi aquela palavra, eu cheguei na minha casa, depois, não lembro se era no mesmo dia, mas depois eu fui, me ajoelhei e eu falei com Deus, né? Tive uma conversa com Deus. Só que assim, eu pensava que Deus não ia me ouvir, que Deus nunca ia falar nada sobre isso comigo, que Deus nunca ia. Deus? Falar alguma coisa comigo, né? Não é possível, irmão. Isso foi em 2016 quando eu fiz essa oração. Falei algumas coisas com o Senhor que eu tinha vontades e fui explicando outras demais coisas para ele. Aí tudo bem. Aí nesse meio período entre o mês de... Irmão, na verdade, desde o ano de 2014, a minha vida travou. A minha vida travou, assim, eu não conseguia mais arrumar emprego. Eu não conseguia fazer muitas coisas. Todas as coisas que eu colocava a mão dava errado. A minha vida estava amarrada. A minha vida estava parecendo que eu estava debaixo de uma maldição, assim. E tudo que eu fazia dava errado. Tudo que eu fazia dava errado. Eu não tinha uma coisa certa para fazer, para ficar ali e dar fruto, né? Os empregos que eu arrumava era temporário. Às vezes era até um emprego bom, mas era temporário. Era... Nossa, gente, eu ia fazer entrevista, acontecia coisas, tipo... vinha um pássaro, não sei, do nada, assim, me sujava, sabe? Na porta da estação, pra mim não ir procurar um emprego. Nossa, era muita coisa, irmãos. Eu vivia uma vida amaldiçoada. E ali eu comecei a falar, nossa, mas minha vida tá toda amarrada, minha vida tá toda errada, gente. Nada que eu faço dá certo. Todas as vezes que eu ia procurar emprego não dava certo. Todas as vezes que eu ia fazer qualquer coisa não dava certo. Eu ia pra igreja, mas eu não tinha uma vida espiritual, eu não conhecia o Espírito Santo, eu não sabia o que era o Espírito Santo, eu nem sabia que existia Espírito Santo. Eu só sabia que existia Jesus e o Pai, que era Deus. Eu não tinha conhecimento do Espírito Santo. Eu já tinha ouvido falar lá na igreja do Espírito Santo, mas não sabia quem era o Espírito Santo, o que era o Espírito Santo, o que ele vinha fazer, o que ele veio fazer aqui, né? Eu não tinha conhecimento nenhum. Eu tomava ceia, mesmo vendo aquela vida, eu ia lá, pegava aquele copinho, aquele pão, tomava e comia, e pra mim era um pão qualquer e um copo qualquer de suco, né? Eu tomava porque eu não sabia o que eu estava fazendo, irmãos. Então, eu não tinha conhecimento praticamente de nada de Deus. Eu li alguma coisa da Bíblia, comecei a ler a Bíblia. Coloquei na minha cabeça de ler a Bíblia de ponta a ponta. Li nesse período, acho que umas 2 vezes a Bíblia, ou foi 3, nessa época, que eu estava morando lá. E ali Deus permitiu uma situação. Mas foi uma situação assim que foi a situação que ia me trazer para Deus, né? Então aquela situação foi permitida ali. Aconteceu muitas coisas dentro dessa situação. E ali eu saí daquela casa e eu vim para a casa da minha família, na cidade que eu tô agora. Aí eu vim morar aqui. Só que quando eu cheguei aqui, as coisas não estavam assim, tudo no lugar. Então eu já estava atribulada, eu fiquei mais atribulada ainda e eu comecei a passar no processo de uma depressão. Nesse processo que eu estava entrando na depressão já, né? Eu já estava entrando na depressão. Eu comecei a ficar muito magra. Eu comecei a emagrecer. Comecei a perder quilos assim em semanas, muitos quilos. Fiquei só pele e osso. Eu não comia, eu só chorava. Porque eu não conseguia me desligar daquela situação. Porque eu não estava entendendo muita coisa ainda. Só que o diabo estava no meio dessa situação, né? Eu não estava entendendo muita coisa que estava acontecendo na minha vida. Parece que a minha vida tinha dado uma pulada assim, que eu tinha caído de um bumerangue, não sei. E eu tinha, sei lá, caído assim num poço cheio de lama, sujo, de imundície. E eu não estava conseguindo sair para fora, assim, sabe? Parece que eu estava procurando alguma coisa para sair com a mão assim. Eu não sabia o que fazer da minha vida mais. E eu tinha vontade de me matar. Sempre quando eu tava aqui nessa cama aqui, ó, eu chorei muito aqui, irmãos, nessa cama. Você não tem ideia como eu chorei. Só Deus sabe.
Só Deus sabe como eu chorei nessa cama, de tanta opressão, de tanta tristeza na minha alma. Porque era bombardeio, os demônios vinham, principalmente na parte mais da noite. Ele ficava o dia todo praticamente aqui. Mas eles vinham na parte da noite. Eles me atormentavam. Quando eu ia orar, era uma pressão maligna, era aquela presença maligna, aquele peso. E eu chorava, irmãos. E eles ficavam se alimentando daquela angústia minha, daquela coisa, sabe? E tudo isso por quê? Porque eu vivia no pecado, né? Então as consequências você vai colher. Eu falo uma coisa pra você. Deus, ele me trouxe de lá e ele fez toda essa obra na minha vida, mas vocês pensam que eu não passei no deserto? Que eu não colhi os frutos do meu pecado? Eu colhi o fruto do meu pecado. E ali, eu passando aquele processo na minha vida, foi quando eu lembrei de um pastor de Goiás, que ele faz campanha, né, no WhatsApp. E ali eu peguei e comecei, assim, me deu uma vontade, né, de orar com ele, assim. Eu falei, acho que eu vou pedir para ele enviar as orações, eu vou orar juntamente com ele todas as meia-noite. Só que aí quando eu vim pra cá, eu parei de ir pra igreja, porque eu não tinha mais força. Eu não conseguia mais ir pra igreja, porque a minha vontade era de morrer logo, porque ia ser mais rápido, ia acabar com tudo logo. Vinha aqueles pensamentos de me matar mesmo, de fazer coisas terríveis. Eu tinha vontade de, sei lá, de acabar com a minha vida. Era uma coisa terrível, irmãos. Eram os pensamentos só malignos, pensamentos de sangue. Eu tinha sonhos com pessoas da minha família. Eu tive sonho com um tio meu, que eu via ele no portão da casa dele com a corda no pescoço enforcado, cheio de sangue. Sabe? Era sonhos com coisas só malignas, sonhos terríveis mesmo, só coisa de Satanás. E ali eu comecei, depois que eu vim pra cá, eu não tinha força de ir pra igreja, mas depois eu comecei a ir assim, né? Uma vez, outra vez, procurei uma igreja que eu já era, que eu ia também aqui perto, procurei saber se tem alguma, aí eu vi que tinha uma. Aí eu ia lá, mas não tinha assim aquele compromisso, mas não tinha, mas não tinha mudança de vida, assim, parece que eu não estava fazendo nada na minha vida. Eu comecei mesmo assim a conhecer a Deus mais, a orar mais assim com esse pastor que foi um instrumento de Deus, que Deus usou para me chamar na oração, porque eu não tinha vida de oração. Aí comecei a orar com ele. Comecei a orar todo dia, eu me colocava ali diante de Deus, começava a orar, começava a falar com Jesus, né? E levantava de madrugada também, 3 horas da manhã. Virou uma rotina isso na minha vida naquele tempo ali. Eu levantava para orar, para falar com Deus. E ali, olha só como Deus faz as coisas. Eu estava sob efeito maligno, né? Eu tava ali passando naquele processo de libertação. Procurando libertação, na verdade, né? E eu entrei na internet nessa época. E eu vi lá, procurando alguma coisa sobre libertação. Eu não lembro, irmãos, exatamente o que foi que eu escrevi no YouTube, porque eu não era de entrar no YouTube e nem gostar dessas coisas. Aí eu entrei e eu vi eu vi lá que eu vi um pastor, né? O nome dele é Júlio César. Eram uns vídeos, mas faz muito tempo que eu vi esse vídeo dele. Eram aqueles lá, uns dos vídeos primeiro, que ele tá com uma roupa branca, né? Que ele tá falando ali, pregando a palavra de Deus, né? E ele começou a falar assim que que Deus deu os dons para ele, né? Aquele dom ali. E eu vi ele falando todas aquelas coisas de pecado, né? Só que assim, aquelas coisas não entravam na minha cabeça, porque, né? Eu não tava nem aí para aquelas coisas, porque falar, não, será que eu tô errada, né? Mas eu não dei muito crédito não, pra falar a verdade. Aí depois, eu tava aqui na internet, aí eu vi outro pastor. Aí eu falei, aí o nome dele é Luiz, né?
que é o Luiz de Portugal, pastor Luiz. Só que assim, pra mim, eles estavam ali pregando a palavra deles, né? Aí eu fiquei pensando naquelas coisas que eles falavam, né? Que ele falou ali que não era pra viver daquela maneira errada, né? Vivendo no pecado, todas aquelas coisas. Aí tudo bem, eu deixei pra lá, né? Aí depois eu falei assim, então eu acho que eu tô no lugar errado, então. Comecei a pensar na minha cabeça, eu tô no lugar errado. Aí um dia eu fui pra igreja e eu sentei na cadeira. E eu me deu uma coisa assim, uma vontade de sair correndo daquela igreja. Eu tava quase pra pegar aquela cadeira e sumir com aquela cadeira ali, não sei como. E eu tava louca pra aquele culto acabar, louca pra mim ir embora. Aí eu fiquei pensando. Aí eu peguei e falei, eu vou sair daquela igreja. Eu vou procurar outra igreja pra eu ir. Eu fui em outra igreja que perto de casa. Só que eu não queria ficar naquela igreja. Quiseram me colocar num grupo lá. E eu falei, não, eu vou ficar aqui. Eu nem sabia por que, irmão, que eu tava pensando todas essas coisas. Aí eu peguei e fui na igreja que eu tô agora. Só que aí quando eu cheguei lá, passou uns dias, eu tava indo assim, uns dias já pra conhecer, né? Só que eu falava assim comigo, eu não vou ficar nessa igreja não. Eu não tô sentindo nada, parece que a minha vida não tá mudando, tô vindo pra cá, parece que minha vida espiritual tá coisando, mas o erro não era na igreja, o erro era em mim, né? Que eu não tava dando lugar pra Deus. Aí aquelas coisas tudo que o pastor falou, né? Pra mim, não sei se mexeu muita coisa comigo, aquelas coisas. Só que aí eu falei bem assim, se ele tá falando a verdade, se esse pastor Júlio tá falando a verdade, vamos ver, né? Aí eu peguei e orei a Deus. Falei, Senhor, eu quero saber sobre a doutrina. Que estão falando dessa doutrina, né? Eu quero saber do Senhor. Eu quero saber do Senhor. Eu quero que o Senhor fale comigo. Eu não sei como o Senhor vai falar comigo. Mas eu quero pedir para o Senhor falar comigo. Aí tudo bem. Aí quando isso foi um dia, né, que eu pedi. Aí no mesmo dia eu fui para a igreja. Na verdade isso foi à tarde. Aí da noite eu fui para a igreja. Aí eu tava lá na igreja. Aí chegou um irmão que ele veio de outra cidade, que ele foi fazer uma pregação na igreja. Aí ele falou assim, o Espírito Santo, Deus me revela que tem uma pessoa aqui nessa igreja que perguntou para Deus sobre a sã doutrina. E eu, né, ali, novata naquela igreja, levantei minha mão, porque foi eu mesmo que perguntei. Aí ele falou assim, olha aqui, o Espírito Santo manda dizer para você que a doutrina é dele. As palavras que ele usou foi, a doutrina é minha. Aí eu peguei e falei, ixi, agora, né? E ali eu falei bem, ali, irmão, eu pensei assim, né? Gente, aquele pastor tá falando a verdade, né? Aquele pastor tá falando a verdade. Aí aí foi que Deus foi me limpando, né? Aí Deus começou a me limpar. Deus começou a me limpar. Por isso que eu falo pra vocês nos vídeos, que não foi o pastor que me obrigou, né? Porque eu vi o vídeo, mas assim, eu não tava dando muito crédito pra ele, né? Porque eu tava vindo de uma igreja que podia fazer tudo o que quiser, então como você vai dar crédito assim, você vai ouvir assim, já vai dar crédito? Eu fui perguntar pra Deus, né? Olha só. E ali Deus me respondeu.
Depois eu comecei a orar a Deus, pedindo para Ele mostrar algumas coisas que eu estava errado. Que tinha de errado, né? Que as pessoas estavam fazendo. Aí eu comecei a ter sonhos. Foi aquele sonho lá da prancha, do cabelo, sonhos com coisas de cabelo, tipo presilhas, coisas para enfeitar essa cabeça, para enfeitar a cabeça, né? E depois com saias. E ali eu tive certeza que eu estava fazendo a coisa certa. Eu comecei nessa época a jogar as roupas fora. E comecei a jogar os brincos, as maquiagens e as bases e tudo mais. Mas o canal que Deus usou para mim foi para oração, foi um pastor de Goiás, que o nome dele é Luciano. E o canal que Deus usou assim para me despertar ali, para me dar um toque, para me orar a Deus e perguntar se aquilo era de Deus, foi o Júlio César. Nessa época, né? Foi em 2017. Foi em 2017. Aí depois eu comecei a ver nas irmãs da igreja. Uma irmã comentou comigo assim. Uma vez ela foi me dar umas roupas, né? E eu comentei com ela sobre combinação. Aí ela falou bem assim. Ela olhou pra mim e falou assim: irmã, as irmãs não usam isso mais. Mas se você quer servir a Deus e você quer agradar a Deus de verdade, usa, porque Deus vai te honrar muito. Porque Deus vai se alegrar muito com você. Aí eu já tava usando, né? Quando ela falou aquilo ali, eu falei, vixe, agora que eu tenho que usar mesmo. Aí eu comecei a usar combinação. E depois eu comecei a ler a palavra de Deus. Comecei a ver lá no Deuteronômio que não era para vestir calça. Depois eu comecei a ver lá no livro de Jeremias que fala sobre o antimônio, que é a substância que as mulheres usam para passar maquiagem no olho e sombra, né? Que é aquele antimônio ali que o Jeremias fala na palavra de Deus. Comecei a ver Ezequiel a respeito lá da depilação, que não era para arrancar as coisas do corpo, lá quando o Senhor fala sobre aquele animal que não pode mudar o tom da sua pele, não pode mudar a textura da sua pele. E é quando o Senhor fala sobre o etíope, que ele não pode mudar o tom da pele dele. Então aquelas palavras foram me despertando. Eu falei, nossa, então tá errado, né? Tá errado isso daqui. E depois eu comecei a ver lá sobre o cabelo, né? Que o Senhor deu lugar de véu. Então, se ele deu lugar de véu, não era pra cortar o cabelo. Depois eu vi lá no livro de Isaías, capítulo 13, versículo 16 e diante, começa a falar sobre as filhas de Sião, que elas andavam cascavelando, que elas andavam com os petinhos, que elas andavam na sensualidade. Comecei a ver que eu comecei a aprender muita coisa dentro da palavra de Deus. Depois eu vi lá sobre, depois agora que eu comecei a ver isso, que fala sobre aquela parte da estatura, né? O Senhor fala assim, vocês não podem acrescentar um copo da estatura de vocês. Ou seja, se nós não podemos acrescentar um copo da nossa estatura, por que nós vamos usar um salto alto? Né? Então, irmãos, essa foi uma parte de como eu conheci Jesus, assim. Mas como eu conheci Jesus mesmo, assim, o pontapé inicial foi através da minha tia, que é uma tia minha que mora na Bahia, que ela já assistia a igreja, e depois eu vi que ela assistia, eu comecei a assistir, né, assim, aprender alguma coisa de Deus. Mas aí depois Deus foi, quando eu vim para São Paulo, eu mesmo comecei a ir de vez em quando lá, depois eu ia com uma pessoa que morava comigo, comecei a ir com ele também na igreja do nosso bairro, né. E depois eu comecei a vir pra cá, pra cidade que eu tô, e comecei a ir sozinha, né, e depois eu saí de lá e fui pra essa. Eu sempre falo pra vocês, irmãos, que a igreja ela não salva a gente, né. Você pode estar lá na igreja, sentado e fazendo as coisas lá dentro, mas se você não estiver obedecendo a Deus, não adianta de nada, né. Então, mesmo se eu estivesse naquela igreja da porta lá que eu tava e eu estivesse me santificando lá, ali ia ser uma coisa que Deus estava permitindo. Só que foi Deus que me tirou de lá. E para você saber que foi Deus que me tirou de lá, quando eu estava na igreja que eu tô agora, e eu falei assim, aqui na minha casa, eu falei assim, ó, eu vou sair daquela igreja.
E Deus foi e tomou a boca de uma pessoa lá e disse tudo que eu disse aqui dentro de casa. Bom, irmãos, e continuando o testemunho que parou, a segunda parte agora, através dessas pessoas, Deus me trouxe o esclarecimento que eu estava errado, né? Mas aí eu fui buscando mais e mais, conhecer mais, eu queria saber mais. Eu queria ter certeza que era Deus mesmo. Eu queria ter certeza do que eu estava fazendo. E foi aí que eu comecei a orar. E foi ali, irmãos, que eu fui liberta daquela maldição, daquela coisa sobre a minha vida. Quando eu já contei para vocês aí que eu estava orando e as minhas mãos colaram ali na meia-noite. As minhas mãos colaram, eu fiquei com as mãos coladas, porque o Espírito Santo tinha vindo me libertar de todas aquelas imundícias, de todos os demônios que estavam ali. O demônio estava segurando o meu braço para eu não ser liberta, porque ele não queria, porque a minha alma estava na mão dele, porque eu estava para descer para o inferno, porque eu já tinha sepultura aberta na minha vida. E naquele dia ali o Senhor fechou a sepultura, porque eu estava buscando a Deus, porque eu estava clamando ao Senhor Jesus. E através desse pastor, Júlio César, que eu me despertei para buscar na palavra e buscar em Deus a resposta que eu precisava, e buscar em Deus as outras respostas que eu precisava ali no momento. Eu vou falar uma coisa para você. Bom, vocês viram aí, eu creio que já, esses dois meus vídeos sobre o testemunho. Esses vídeos, eles não estão na ordem cronológica, porque eu não lembrei assim todo o processinho certinho, mas eu acho que deu para vocês entenderem alguma coisa de como eu conheci a Cristo e de como eu passei nesses processos com Ele, né? No processo de libertação, como eu conheci a verdade através da palavra de Deus, através dos canais que foram os dois pastores que Deus usou e muitas outras pessoas também que Deus usou no meio desse caminho. Bom, mas antes disso tudo acontecer, eu quero contar para vocês da onde eu vim e o que eu passei durante esse período, tá? Bom, eu morava na Bahia, cresci e nasci lá. Na minha família não tem, assim, na parte da minha mãe não tem pessoas evangélicas. Eu nunca soube que teve pessoas que eram cristãs, eu nunca soube na minha vida que teve. Nem vó, nem avô, nem ninguém. E tem uma tia minha que ela é evangélica, né? Aí foi através dela, dessa tia minha, que eu conheci ao canal de TV onde passava a programação. E eu assisti algumas vezes. Bom, quando eu tinha 17 anos mais ou menos, 17 para 18 anos, eu comecei a ir na igreja católica, porque as pessoas falavam que eu tinha que me batizar, porque se eu não me batizasse eu ia ser pagã e eu morresse daquele jeito, né, não sei o que, e ficava falando várias coisas. Então aquela coisa ficou pressionando na minha cabeça, mas eu não queria ir para aquela igreja, porque eu não gostava de ir para lá. Mas eu ia com meus primos, alguns primos meus que ia também fazer lá a catequese, né, a crisma, e nós ia lá nos domingos, nós ficava lá de manhã até um horário assim, mais ou menos, acho que umas 11 horas, eu não lembro direito, mas era na parte da manhã que a gente ia pra lá. E a gente ficava lá naquela parte da frente, onde as crianças ficavam, assim, eu já era grandona, né? Eu não gostava muito de ficar ali, mas às vezes eu ficava, tinha umas pessoas que já eram do meu tamanho também. E eu fiquei ali pra me batizar, né? Eu tinha que me batizar. Aí, com 18 anos, antes de fazer 18 anos, na verdade, eu me batizei lá na igreja. Lá não foi, ia ser lá, né? Mas aí depois botou pra ser em outro lugar, que era um povoado lá. E aí eu fui, o meu padrinho foi, a minha madrinha foi, meu pai, minha mãe e outras pessoas que também iam se batizar, outras crianças, né? Ia se batizar, outras pessoas também. Aí eu me batizei. Aí eu vim pra cá, né? Eu terminei a escola ali, finalizei em 2009, quando foi em 2010. Vim e comecei a morar aqui, tudo em 2011. Comecei a arrumar um trabalho. Aí vocês viram lá no outro vídeo que eu conheci a pessoa que eu morava junto no trabalho, em 2011, em setembro. Nós éramos amigos, depois
nós passamos a nos relacionar e depois a gente foi morar junto. Quando eu tava morando aqui na casa da minha mãe, antes de ir pra lá, eu só ia na igreja de vez em quando, que era na sede dessa igreja, eu ia só de vez em quando. Aí depois que eu fui pra lá, pra cidade que eu fui morar com ele, que ali eu aceitei Jesus lá, nessa cidade. E lá nós começamos a ir pra igreja e tudo. Só que assim, irmãos, depois que houve esse desligamento, como eu não tinha compromisso com Deus, assim, eu não tinha assim certeza de Deus, assim, das coisas certas. Eu ainda cria muito nessas coisas de santo, de mesa branca, espíritos bons, né? Essas coisas e tudo. Então, ao convite de uma pessoa, eu fui num lugar aqui, na cidade de São Bernardo do Campo, onde há ali um terreiro gigantesco de macumba. A gente foi lá para ver, né? Na verdade, a mulher disse que era um lugar de natureza e que ia ter muitas cachoeiras e coisas muito lindas lá. Mas era um terreiro de macumba. Mas eu já sabia que ela servia ao demônio. Mas eu fui porque eu achei que não era aquilo, né? Talvez fosse outra coisa. Ia ser lá. Aí eu fui para lá, vi todos aqueles demônios e eram muitos e muitas pessoas demoniadas ali que não dá para contar. A quantidade era extensa, era crianças, trabalhos de separação, imagens de até 4 metros de altura, 5, 6 metros de altura, em cima de pilastras gigantescas, urubus, eram milhares e milhares de urubus, cachoeira, cachoeira ali onde as pessoas iam lá para tomar banho, né? Que eu não sei como que funciona esse negócio, mas a pessoa, quando ela entrava debaixo daquela água da cachoeira, ela manifestava o demônio que ela tinha, né? O cabeça dela. Que era o cavalo do demônio, né? Ele chama de cavalo. E ali ela manifestava, e eu vendo todas aquelas coisas, irmãos, aquelas pessoas tudo ali, e eu dizendo que eu ia pra igreja. E eu dizendo que eu era crente, eu tava no meio daqueles povos, né? Ali, aí tudo bem. Ali, aí eu vi as pessoas lá, né, tomando banho e tudo lá. E eu fiquei pensando, né, naquela situação. E depois nós fomos para uma casinha lá, porque cada grupo de pessoas tinha uma casinha, né? E cada um ia cultuar o seu demônio lá, a sua cabeça, né? Então eu vi ali manifestado a pombagira. Tinha muitas pombagiras, tinha um lugar lá que era só de pombagira. Mulheres com saias rodadas, rodando e dando risadas canabrosas, assim, terríveis. E nessa casinha que a gente tava lá, eu fiquei sentada lá, nesse lugar. E a mulher que tinha ido com nós, ela tinha levado umas comidas pra oferecer lá, né, as coisas dela lá. E as pessoas têm levado comida, eles levam flores. Eles levam, irmão, de tudo do bom, assim, do mundo, né? Que eles dizem que é bom, cachaça, pra tudo lá. E aí teve um demônio lá, o nome dele era Exu Boiadeiro. Ele chegou perto de mim, perguntou um negócio pra mim, se eu queria alguma coisa, se eu queria fazer uma coisa. Ele falou que se eu quisesse ele ia fazer. Eu falei pra ele que eu não queria, não ia fazer nada. E depois eles queriam lá que eu fosse lá para um lugar que eles iam lá fazer as obras deles. Eu não fui, eu fiquei lá na casa lá, uma espécie de casa, só que só tinha o telhado, né, e as madeiras assim fincadas, mas não tinha parede nem nada. E eu fiquei ali naquele lugar com aquele povo ali. E depois o pessoal foram se vestir, né? Porque quando a pombagira ela pede as coisas, né? Ela pede batom, ela pede roupa bonita, roupa cara. Os demônios pedem cachaça. Irmão, teve um homem lá que ele tomou tanta cachaça, mas tanta cachaça estava manifestado.
Ele tomou tanta cachaça e depois ele não tinha nenhum cheirinho de álcool na boca dele. E teve outro lá que era o Cosme Damião. Ele baixou em duas meninas. Essas duas meninas, elas eram mais ou menos do meu tamanho, assim, acho que elas têm a minha idade. E ali ele ficava pedindo, ai, me dá chupeta, me dá bala. E começava a correr, irmãos, igual uma criança, manifestando naquela menina. E as meninas ali fazendo tudo que ele mandava. Mandou pentear o cabelo, partiu o cabelo no meio, botou duas chiquinhas assim, uma do lado do outro. E ali elas começaram a fazer o que ele estava querendo. Começaram a pedir chupeta, docinho. Falando com voz diferente da voz dela, assim. E depois um homem, mais ou menos de uns 40 e poucos anos, manifestou também no Cosme Damião lá. E coagindo igual uma criança. Tinha uma senhora, assim, que ela era a cabeça, a chefe ali, vamos dizer, ali daquelas pessoas. E ali ela ficava no meio ali, sentada e recebendo as pessoas. E tinha uma pessoa ali, que eu não sei como é que funciona esse negócio, mas todas as pessoas que abraçavam nele começavam a pular, irmão. Irmão, tinha uns demônios lá. Irmãos, demônio não brinca não. Demônio não brinca, irmão. Eles têm força também, né? Limitada, mas eles têm. Um jovem lá, um homem, assim, acho que ele devia ter uns 27 anos para 28. Ele tava normal, e depois que ele começou a entrar naquela roda, eles ficam rodando, né, dançando lá, fazendo um monte de coisa. Chegou um homem lá e deu um abraço nele, falou umas coisas nos ouvidos dele, que era um homem cabeça que fumava um cigarro. Ele foi e aquele demônio que ia entrar nele entrou, o espírito entrou nele, irmão. Pensa que para segurar esse homem foi trabalho, viu? Foi trabalho. Meu irmão, se ele batia o pé no chão, parece que o chão ia estrondar, assim. Era tanta força que aquele homem tinha, tanta força que se ele pegasse alguém, ele rasgava. De tanta força que manifestou aquele homem. Eu nunca vi uma coisa daquela, irmãos. E eu tava ali, irmão. Eu dizia que era crente, eu tava ali no meio daquelas pessoas, vendo aquela situação, vendo todas aquelas pessoas se acabando na cachaça, vendo todas aquelas mulheres ali se vestindo daquela maneira. E eles fazem, irmãos, tudo que o demônio pede. Olha só. Irmãos, eles fazem tudo que o demônio pede. E nós, que é servo de Deus, que tem um Deus tão grande, bom e misericordioso, quando Deus pede para nós fazer uma coisa que é tirar um brinco da orelha, nós não tira. Mas lá, irmãos, ele comprava uísque, que chegava lá. O uísque, aquelas cachaças lá que é cara. Era vinho, era charuto daqueles bons. Era roupa boa, irmãos. Eles gastavam os dinheiro deles para comprar roupa pro demônio, para vestir, na hora que eles iam lá fazer a festa deles. E você não tem coragem de fazer nada para Deus. Você não tem coragem de negar a si mesmo, de renunciar às suas vontades. Então eu vi tudo aquilo ali, irmão. E antes de nós ir para lá, nós tínhamos ido para casa do homem, que era um homem que ia com nós, ele e a esposa dele. E depois nós foi para uma cidade de Carapicuíba e nós dormiu lá. E ali, irmão, foi um terror mesmo, porque foi uma prova para mim dormir naquele lugar cheio de estátua, cheio de demônio. Tinha um lugar lá, um quartinho lá, que eu não sei o nome exatamente daquele lugar, mas acho que era Hong Kong, não sei. Um lugar meio estranho. E nós tínhamos que dormir ali. Só que eu achei que nesse dia que nós ia pra lá, pra esse lugar, nós ia já direto. Não, nós tínhamos que dormir para no outro dia ir pra lá. Aí nós entramos na casa da mulher. Eu já comecei a achar estranho, né? Porque a casa da mulher era aqui, nós estávamos entrando lá pro fundo. Quando eu fui ver, que eu olhei assim, que eu vi aquilo tudo, eu falei, meu Deus, eu tô num terreiro. Eu tô numa casa de demônio. Ali eu vi de tudo, meus filhos. Eu vi ali imagem de tudo que tem nas casas católicas, que eu via lá no tempo da católica. Eu vi aquele homem com aquela faixa aqui, que eu acho que é o Jorge, né? Tem um cavalo. Eu vi o Cosme Damião, eu vi a Aparecida, eu via de tudo, a Bárbara, eu via todos eles, tava tudo ali, bonitinho lá, nos cantos dele lá. Eu vi tambor, eu vi altares levantados, velas acesas. Irmão, tu acha que eu dormi? Eu não preguei o olho.
eu tava agoniada pra me sair dali de dentro. Eu não tava entendendo o que eu tava fazendo ali dentro e por que eu tava naquele lugar, gente. Mas Deus permitiu eu entrar naquele lugar. Mas, irmãos, pensa. Eu vou ver se eu consigo, irmãos, as fotos desse lugar que eu fui. Eu não sei se eu vou conseguir, mas eu vou procurar na internet. Irmãos, é um lugar gigantesco mesmo. Gigantesco, gigantesco. Irmãos, era muita gente. Era muita gente que tava ali servindo a eles. Meu Deus, era muita gente. Criancinha pequenininha, toda vestida de branco já, e os pais ensinando tudo já, irmãos. Coisa terrível. Galinha. Tinha uns lagos lá, uns rios assim, irmão, que era cheio de folha de bananeira assim, ó, com macumba dentro. Com pimenta dentro. Com pedaço de papel, acho que deve ter nome escrito, né? Não sei. E tinha várias casinhas ali naquele lugar. E tinha outras partes nesse lugar, só que eu não cheguei aí, né? Eu só fiquei na casa ali, fui lá na parte onde tem as pombagira. Eu fiquei tão assustada quando eu vi tanta mulher manifestada, irmãos, que eu nunca tinha visto uma pombagira na minha vida, assim, manifestada, né? E era um lugar que tava perto do banheiro, por isso que eu fui lá. Aí nós ficou ali, acho que nós chegou lá, era, era de manhã, irmãos, quando nós chegou lá. Nós foi sair lá de tardezinha já. Nós pegou o ônibus, que era um ônibus fretado. Não tinha como nós voltar, porque era muito longe, não tinha nem condição de sair dali, porque era no meio do mato. Era um lugar bem no meio do mato. Irmão, no meio do caminho, eu comecei a ver peça de roupa, assim, pedaço de pano, coisa de... várias coisas lá que eles usam na macumba, né? Eu já comecei a ficar meio assim, já. Mas, enfim, fui nesse lugar. Dizia que era crente, viu, irmão? Eu tava no meio desse lugar, assim. E quando eu tava aqui, que eu tava passando nos processos, irmãos, de depressão, quase entrando em depressão, com os demônios tinham, eu já tinha chegado a acender vela pra Aparecida do Norte. Eu já tinha tomado banhos de ervas que uma mulher espírita passava para mim tomar. Banho de, olha só, açúcar. Banho de misturar sal grosso. Misturar cravo dentro. E colocar umas folhas, que eu não lembro de que eram as folhas, mas era uma erva. E você botava no fogão, você fervia a água e jogava no corpo. Né? Isso durante vários dias eu fiz isso. Tem vez que eu fiz de 7, outra vez eu não sei se foi mais de 7 que eu fiz. E outra vez, quando eu tava morando lá na outra cidade, eu tomei banhos de 7 dias. Umas garrafas que vendem nas casas, né, de espírito, de candomblé, esse trem aí. Que cada um é pra uma coisa, né? Cada um é uma cor diferente, assim, é uns vidrinhos assim pequenos. E você mistura na água, tem a quantidade de água pra você misturar. E eu tomava aqueles banhos. E eu dizia que eu era crente, irmão. Olha só. E eu já tinha acendido vela pro anjo da guarda. Isso foi uma pessoa que me mandou fazer. E eu fiz. Eu já tinha entrado na internet pra ver coisas de espírita. Irmãos, eles sabem. O demônio, ele sabe usar bem a linguagem. Ele sabe trabalhar na tua mente quando você tá assim naquele processo de dificuldade na tua vida. E você não tá firme com Jesus, você não tem aquela firmeza em Deus. Ele sabe onde ele vai atacar. Então todas aquelas palavras que eu vi aquele homem falando, aquele homem espírita falando, e o outro lá, que até servia ao demônio, tava fazendo simpatia, e eu queria fazer aquelas simpatias. Porque tava parecendo tão bom aquilo, ia dar um resultado, ia ser bom pra minha vida, eu ia me alavancar na minha vida, eu ia me erguer. E
E aí foi tudo isso que eu fiz na minha vida. Depois que eu vim de lá pra cá. E eu também fazia tipo rezas de Pai Nosso, né? Pra conseguir coisas. Então, irmãos, eu dizia que eu era crente, né? Mas eu nunca tinha sido crente. Eu nunca tinha sido crente. Eu era uma farsa, né? Mas assim, depois que eu comecei a ir na igreja aqui, que eu voltei a ir na igreja, depois de tudo aqui que eu passei lá, que vocês viram aí nos vídeos, aí eu conheci a igreja que eu tô. E Deus foi me moldando ali dentro. E lá dentro eu falei pro Senhor que queria o dom da palavra. Pedi pro Senhor, o Senhor disse 2 vezes que ia me entregar esse dom. Depois que o Senhor me entregou o dom, Ele disse que já tinha me entregado. Depois Ele disse de novo, já te entreguei o dom, agora usa o dom que eu te entreguei. E eu comecei a pedir muitas coisas para Deus, falar com Deus ali, e falar com Deus na minha casa. E eu achava lindo, irmãos, quando eu falava com o Senhor aqui na minha casa, e no mesmo dia o Senhor ia lá e me respondia. Ou quando eu pedi uma direção para Deus sobre alguma coisa que Ele falou na palavra dele, quando chegava em casa eu abria a palavra e Deus falava lá de novo que era para me consertar minha vida. Quando Deus me deu uma palavra no livro de Provérbios, que fala sobre os jovens, né? E ali eu falei, nossa, que coisa, hein? Eu tenho que honrar meu Senhor enquanto eu sou jovem, porque depois senão eu vou colher os frutos do meu pecado. E foi isso aí que foi acontecendo na minha vida. Eu vivi, irmãos, assim, toda a minha vida lá, quando eu vivia na Bahia, eu vivi toda a minha vida no meio de imagem. Quando eu ia para um povoado lá, que tinha um pessoal da minha família, que morava lá, fazia tipo uma espécie de procissão, assim, eu não sei qual que é o nome certo. Mas nós ia lá, ficava, o povo queimava o Judas lá, né, o Judas. Botava um boneco lá e começava a coisar lá ele. E tinha aquela adoração, as imagens, aquela adoração, não sabia qual era o culto prestado, para quem, por quê, mas eu tava lá também. Então eu já tinha passado por tudo isso daí. Hoje que eu conheço a Deus e eu sei que Deus abomina essas coisas, eu não faço mais, né? Eu não vou mais. Eu me afastei dessas pessoas. Procurei andar dentro da palavra de Deus. Falhas nós todos temos, né? Mas se nós não buscar em Deus os conceitos, nós vamos ficar no erro. Porque você vê, eu passei por espiritismo, por as coisas do espiritismo, não cheguei a atuar lá dentro, né? Assim como não atuei na macumba. Mas eu já tinha ido comprar coisas em centro de macumba, tipo vela, nessas casas que vende vela. Comprei búzio, comprei. Deixa eu ver o que mais que eu comprei. Uma vela bem grossa assim, ó, que ela é de 7 dias. Eu já tinha ido na feira comprar frutas para fazer um trabalho. E foi isso tudo que eu fiz. E eu tô contando pra vocês isso, irmão, porque pra você ver como a gente é cego, né? Como nós somos assim, pessoas miseráveis mesmo, se não for a mão de Deus mesmo na nossa vida, né? E tudo isso que eu fiz, Deus ainda teve misericórdia da minha vida. Deus ainda me achou, irmão. Jesus ainda olhou pra mim e ele ainda achou alguma coisa útil em mim, né? E eu fui pra lá e ele não me... quando eu cheguei na igreja, assim, ele não me jogou fora, sabe? Ele não... Sabe, ele não disse assim, olha, eu não te quero porque você é uma imunda, né? Que você diz que é crente, mas você não...
não tem firmeza, né, nas coisas. Então, até eu ir firmar mesmo nessa igreja que eu passei por tudo isso daí antes de chegar, né? Lembrando que quando aconteceu essas coisas na minha vida, que eu vivi tudo isso agora que eu contei pra vocês, eu não tinha me libertado ainda das vaidades e nem de nada, assim. Eu ainda me vestia do jeito que eu me vestia antigamente. Eu ainda estava no processo do mundo, né? E aí depois que eu fui na internet, vi o vídeo, não dei muito valor, crédito. Fiquei meio assim, né? Não sabia o que fazer da minha vida. Mas comecei a orar a Deus com aquele pastor de Goiás, que vocês vão ver eu falando dele no outro vídeo aí. E ali eu descobri, através do pastor lá do canal do YouTube, que eu tava errada. Mas eu não dei crédito também, assim. E aí eu fui orar a Deus, fui perguntando pra Deus. Deus foi me limpando no meio do caminho entre a saída daquela igreja que eu tava. No meio do caminho o Senhor me limpou, eu já cheguei limpa dentro da igreja que eu tô agora. Mas assim, você planta hoje. Você vive a vida que tu tá vivendo hoje. A vida no erro, a vida na mentira, a vida toda errada. Você faz as coisas com os outros, você aponta os outros, você julga as pessoas, você pisa nas pessoas, você vai lá no comentário no canal da pessoa e esculhamba a pessoa, chama de falso profeta, chama de demônio, chama de fariseu, chama de religioso, você chama de tudo. Mas naquele dia que Deus pegar você, você vai ver o que é o deserto. Você vai ver o que é passar na mão de Satanás. Porque eu brinquei esse tempo todinho. Porque eu fiz todas essas coisas. Porque eu vivia na fornicação. Porque eu vivia lá, quando eu estava na Bahia, ficava com um, ficava com o outro. Passou todo aquele tempo. Passou todo aquele tempo, voltei pra cá. E chegou a hora de eu colher a minha plantação. E eu colhi os frutos tudinho da minha plantação. Eu colhi o tormento, eu colhi a angústia, eu colhi as lágrimas, eu colhi cada grãozinho da semente que eu tinha plantado. Então eu falo uma coisa pra você. Deus, ele fez toda essa obra na minha vida, irmãos. Ele me achou ali perdida. E ele me trouxe pra ele, sabe? Ele me tirou os carrapichos, ele me tirou as imundícias, ele me amou, como ele já me amava, eu não sabia. Mas assim, Deus, ele permitiu eu colher. Porque eu não conhecia Jesus, mesmo depois que eu estava na católica, depois que eu vim para outra igreja, depois que eu fui para macumba, depois que eu fiz o que os espíritas mandavam, depois que eu acendi a vela para os santos. Ele deixou eu colher tudo. Eu colhi tudo. Irmã, irmão, procura plantar as coisas boas na tua vida, sabe? Procura negar as coisas que vai desagradar a Deus. Renuncia tudo, tudo, tudo. Renuncia tudo, porque se você não renunciar, fica difícil o Espírito Santo trabalhar na tua vida. Porque como que ele vai entrar se a chave não está na mão dele? Porque assim, irmãos, eu queria dar a chave para Deus na minha vida. Eu tinha o desejo de fazer as coisas para Deus, assim, de servir a Deus, de estar na igreja, assim, né? Procurar mudança de vida.
e tudo, mas assim, eu não entregava a chave para Jesus. E ele, como ele é muito educado, ele não ia lá pegar uma marreta ou uma picareta e arrombar a porta, entrar para dentro. Até porque os demônios estavam em mim, né? E ele não ia entrar, porque ele não gosta de habitar com os demônios, né? Ele não tem essa particularidade. Ele gosta de lugar limpo, né? Ele morar dentro. Então foi isso aí que eu passei na minha vida. As influências também das pessoas. Irmãos, teve uma época que eu sempre estava ligando para uma pessoa ela serve, né? Aos espíritos. E ela dizia lá que era da mesa branca e tal, que os espíritos que ela estava atuando eram os espíritos da luz. E que os outros espíritos é das trevas, o espírito da macumba, que é mais forte, que é pra matar mesmo, né? Esses outros espíritos aí trabalham na outra parte. Mentira, tudo é desgraçado, tudo é miserável. Tudo é demônio. E ali eu ligava pra ela e ficava conversando com essa pessoa, assim, não direto, mas de vez em quando. Eu tava confusa, irmão. Eu tava confusa, eu não sabia o que é o caminho, eu não tava chegando a luz na minha vida. Eu não tava enxergando nada. E depois o Senhor começou a usar muitas pessoas para falar comigo nos lugares que eu ia, assim, antes de eu estar nessa igreja que eu tô. As igrejinhas que eu ia visitar, assim, as pessoas me chamavam. Deus sempre usava alguém. Deus sempre usava alguém, sabe? Assim, para falar comigo. Eu não entendia muitas vezes, assim. E quando Deus falou que Ele estava permitindo aquela situação na minha vida, que eu estava passando aquele deserto todo na minha vida, Ele dizia que Ele estava comigo. E era. E eu não via Ele assim, né? Mas Ele estava cuidando de mim, irmão. Ele cuida, irmão. Ele cuida, a gente pensa assim, ó, que nós tá no pecado, nós não tem jeito, né? Mas tudo tem jeito, né? Tudo tem jeito, tudo tem solução. Para Deus tudo é possível, né? E aí eu comecei a me aproximar dele quando eu fui para essa igreja. Eu fui conhecendo mais dele, assim, né? E quando eu tava assim nesse processo, o Salmo 30 foi um salmo que Deus sempre falava muito comigo ali, naquele salmo. Porque era uma parte da minha vida que eu vivia, assim, daquele jeito. E aí depois eu comecei a orar mais a Deus. Só que não parou por aí, né? Depois que eu comecei a conhecer a palavra mesmo de verdade, aí foi que as lutas veio, irmão. As lutas veio assim. Por quê? Porque eu usava calça, porque eu usava brinco, porque eu usava maquiagem, porque eu usava prancha e alisava o cabelo, e fazia progressivo, fazia botox, selagem, fazia luzes californiana. Usava as roupas que vocês viram aí no outro vídeo que eu usava. Ali é só um terço, aquelas dali ainda era bonita ainda, porque as outras eram pior ainda que aquela. As outras não tinha nem jeito, né, de comentar aqui, porque era tudo cheio de buraco. Eu cortava as roupas tudo, fazia buraco nas costas. Que eu gostava de me amostrar, eu tinha esse espírito maligno, dessa sensualidade, dessa lascívia. Eu tinha espírito de inferioridade também, e Deus tirou ele da minha vida. Irmãos, quando eu tava lá naquele lugar que eu contei pra vocês, da cachoeira, da parte da cachoeira,
Teve um homem lá que ele estava manifestado, né? Ele estava com o demônio chuboiadeiro. E ele me chamou. E me pôs no meio, assim, de umas pedras. E mais ou menos, acho que tinha umas 4 pedras ali. E eu tava no meio daquelas pedras pequenas. E ele fez um trabalho em mim. Não sei se isso chama ritual. Mas ele foi e pegou e botou umas pólvoras no chão, assim. E foi botando o cigarro, acho, que eu não prestei muita atenção direito, mas tinha umas pólvoras que elas iam acendendo. Ah, era isso mesmo. Ele ia botando o cigarro ali, o fogo, e ia mandando eu rodar. E eu ia rodando, e cada vez que eu rodava era uma volta e acendia o fogo naquela pedra, que estava em cima da pedra. Aí, ele mandou abaixar a cabeça. Eu não lembro qual é a roupa que eu tava, mas era uma roupa mundana. Aí ele mandou abaixar a cabeça. Quando eu abaixei a cabeça, ele soprou bem aqui no meu pescoço, certo? Quando ele soprou aqui, queimou. Começou a queimar aqui em mim, sabe? Começou a queimar assim um pouquinho. Aí parou de queimar. Aí quando eu tava vindo embora, eu falei assim: ô fulano, olha aqui em mim que tá queimando, tá pegando fogo. Tá queimando, só que não tava queimado. Era o demônio que tava em mim já. Entendeu? Aí outra vez eu fui numa igreja, depois que eu saí desse lugar, já passou um tempo, né? E ali eu fui numa igrejinha e a irmã lá falou assim que tinha um demônio em mim, né? Não era só um que eu tinha muitos, né? Por viver nessas práticas erradas aí, dando lugar pro demônio. Então, é essa partezinha que eu esqueci de contar lá, porque eu tô lembrando de coisas aqui, irmão. Foi em 2017. Foi em 2017. Aí depois eu comecei a ver nas irmãs da igreja, uma irmã comentou comigo assim: